E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou Renato Rodrigues e hoje a gente vai dar continuidade naquela aula de adição que nós começamos na aula anterior. E essa é a parte 2, a gente vem com a adição com reserva, tá? Lá na primeira aula que você pode consultar aqui nos cards, você vai para a aula de adição sem reserva. Lá eu dou uma base, explico direitinho como é que a gente dá os primeiros passos na adição, tá joia? E aqui comigo agora, vendo, né, aquela aula, não assistiu ainda, volta lá para aquela aula. Nessa aula a gente vai saber como então, né, confirmar e relembrar, da melhor forma que for possível, como que se faz adição com reserva, tá bom? Uma breve explicação, mais algumas dicas de cálculos, tá? Muito bem-vinda por sinal. E lembrando, essa aula aí é para alunos que estão lá cursando o ensino fundamental, ciclo 1, tá bom? Mas que os alunos do ciclo 2, médio e alguns adultos aí podem se utilizar também dessas aulas para relembrar muitos conceitos bacanas aí, tá bom? Então, simbora aprender. E voltando aqui, nós já temos um cálculo, né? Uma operação de adição aqui na lousa para fazermos. Lembrando que a adição com reserva, ela consiste naquele fato de quando eu faço uma soma, quando eu faço uma adição, eu tenho um número que fica maior, né, um resultado maior do que o 9. Nesse caso, sabendo que o próximo número depois do 9, sendo o 10, eu já tenho números aqui compostos de pelo menos 2 algarismos. Sabendo que cada algarismo de um número só pode ocupar uma casa decimal, você concorda comigo que fica difícil eu colocar o número 10 numa única casinha. Então aí que surge a reserva. Eu preciso subir esse número, preciso reservar esse número na próxima casa decimal. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Tudo bem? Então relembrou um pouquinho o conceito? Jóia! Vamos lá então. Apagando aqui um pouquinho. Vou colocar, né, alocar esses números dentro da minha grade. Fiz uma grade para ficar mais fácil de poder calcular, né? Lembrando que na organização dos meus cálculos eu preciso sempre colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Tudo bem? Então eu vou entender que aqui é a unidade, aqui é a dezena, estou abreviando para poder caber, e aqui é a centena. Tudo bem? Deu para entender? Jóia! Agora é só alocar os números. Primeiro número na parte de cima, segundo número na parte de baixo. Isso é o famoso arme e fetue, tá? Então eu tenho 247, sinalzinho de mais, afinal a operação é a adição, 182. 182. Tudo bem até aqui? Vamos embora. Lembre-se que eu sempre resolvo primeiro unidade, depois dezena, depois centena. É assim que eu resolvo os cálculos. Nesse caso, começando da unidade, óbvio, 7 mais 2. Esses cálculos simples, digamos assim, eu já expliquei lá naquela aula anterior. Vai lá nos cards aqui em cima, clica lá e vê como é que se faz. Mas se você já souber, acredito eu que sim, você já calcula 7 mais 2. Então você tem 7 na cabeça, você precisa de mais 2. Então depois do 7, lembrando, 7 já está na minha cabeça, não pode estar nos meus dedos. 7, 8, 9. Fácil, né? Então meu resultado aqui, parcialmente, é o 9. Tudo bem? Beleza, então. 4 mais 8. Olha só o que acontece agora. Pensando bem, 4 mais 8 também pode ser chamado de 8 mais 4. É mais fácil eu pensar num número maior e depois somar ao menor do que do menor para o maior. Tá? Então, a adição permite que eu faça um cálculo tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Então, eu posso me utilizar dessa técnica. Vou pensar, então, 8 mais 4, que vai dar o mesmo resultado, e vou guardar 8 na minha cabeça. Um jeito de fazer é 8 já está na cabeça, preciso de 4 dedos para terminar essa contagem. Então eu tenho 8, 9, 10, 11, 12. Olha só o que aconteceu.
12 é um número composto de 2 algarismos. Sendo 2 algarismos, eu entendo que o primeiro, da direita para a esquerda, é a unidade, e o segundo é a dezena, correto? Veja que eu não posso colocar o 12 aqui dentro. Se eu colocar o 12 aqui dentro, eu caio naquela contradição de que cada algarismo só pode ocupar uma casa decimal. E o 12 não pode estar aqui dentro, ocupando uma casa decimal sozinho, certo? Então eu preciso saber que 2 sendo a unidade, é ele quem fica embaixo. E o 1, obviamente, que é a minha dezena, ele que sobe no vizinho. Então ele sobe aqui, certo? Não pode subir no mesmo algarismo que fez o cálculo e não pode subir no algarismo anterior. Faz sentido. A conta é da direita para a esquerda. Então as reservas vão subindo sempre para a esquerda. Tudo bem até aqui? Beleza, então. Vamos lá. Agora, na hora de calcular 2 mais 1, eu não posso esquecer que eu tenho uma reserva para poder calcular. Há quem coloque um sinalzinho de mais na reserva para se lembrar que ela tem que ser adicionada também. Então, a reserva que existe, ela deve ser usada na hora de fazer o cálculo naquela casa decimal. Tudo bem? Então, eu tenho 1 mais 2 mais 1. 1 mais 2, tranquilo, né? Todo número somado a 1 é igual ao seu sucessor. Fácil, né? Também tem uma aula de antecessor e sucessor bem bacana. Vai lá, se você não assistiu, no final desse vídeo tem um card lá para você poder assistir ou na descrição desse vídeo. Então tem várias aulas aí já para a gente poder formar um link, né? Poder formar uma ligação aí, poder estudar várias coisas ao mesmo tempo. Tá joia? 1 mais 2, 3. E 3 mais 1, todo número mais 1 é igual ao seu sucessor. Então o sucessor do 3 é o 4. Tudo bem até aqui? Eis o resultado, então, 429. Lembrando, essa adição teve reserva. Tranquilo? Vamos fazer uma próxima. Joia, então aqui estamos na nossa segunda parte. Acredito que a gente consiga finalizar essa ideia de adição com reserva com esse cálculo que nós temos aqui. Vou dar uma dica de cálculo mental agora para vocês também, bem bacana, que você pode utilizar aí para poder calcular cada vez mais rápido. Utilizar os dedos é legal, utilizar palitinho, bolinha, materiais concretos, visuais, são bem interessantes. Mas quanto mais o cálculo mental estiver fácil aí dentro da sua cabeça, estiver prático, né, digamos assim, você vai conseguir calcular com mais rapidez, tá? Com mais facilidade. Então, é isso que a gente vai treinar nessa segunda e última parte. Antes de mais nada, vamos localizar o nosso número aqui dentro. Eu tenho 435 mais 297. 435 sendo colocado. Cada algarismo ocupando a sua casa decimal, unidade, dezena, centena. E 297. 297. Lembrando, não se esqueça do sinal da operação. Tranquilo? Aqui eu tenho, para começar, da direita para a esquerda, primeiro unidade, depois dezena, depois centena. 5 mais 7. 5 mais 7, eu posso me valer daquela ideia de que 7 mais 5, 5 mais 7 é o mesmo resultado, né? A adição te permite calcular tanto numa direção quanto na outra. Então eu vou no número maior. 7 é o maior, então eu penso no 7 e puxo 5 na mão. A gente não vai fazer nos dedos agora, lembra? A gente vai pensar da seguinte forma. Olha só, vou fazer na lousa, mas você vai pensar isso sempre dentro da sua cabeça. Você não vai ficar colocando no papel isso. Isso é interessante ficar pensando, raciocinando. E de certa forma chega um momento que você decora, tá? Porque não tem para onde fugir, os números acabam se repetindo. 7. Para chegar até o 10, concorda que eu preciso de 3? Se não entendeu, pensa assim. 7, 8, 9, 10. Preciso de 3. Tá vendo só? 7 para 10, faltam 3. Olha o que acontece com o número que eu tenho aqui. E se eu tirar
3 de 5? 1, 2, 3. Fica 2. Deixa eu ver se eu entendi. 7 para chegar a 10, faltam 3. E esses 3 que estão aqui foram retirados dos 5 que eu estou calculando. Viu só? No começo pode parecer que seja difícil, mas treinando, você vai ficar afiado nesse cálculo mental. Então vamos lá. Se o 5 emprestou 3 para o 7 para virar 10, sobraram 2. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Esse 2 que sobrou, eu junto com 10. Então ficaria 10 mais 2 igual a 12. E adivinha? 7 mais 5, adivinha quanto que vai dar? 12. Mas por que você transformou em 10? Porque o 10 é o mais fácil de ser calculado dentre os números. Já que eu não vou calcular com 0, pelo menos com 10, que me dá uma unidade 0. Fica bem mais fácil calcular. Porque a gente sabe que 0 qualquer coisa será qualquer coisa. 0 mais 1, 1. 0 mais 2, 2. 0 mais 5, 5. E assim por diante. Nesse caso, 0 mais 2, 2. 0 mais 2, 2. 1 que passa para cá. Tudo bem? A gente vai fazer mais um. Mas só para confirmar, 7 na cabeça, 5 na mão. 8, 9, 10, 11, 12. Olha o 12 aqui. Lembrando, eu não posso colocar 12 na parte de baixo. Mas posso colocar o 2, que é a minha unidade, e o 1 eu subo como uma adição. Ou melhor, como reserva, que vai ser também feita uma adição. 1 mais 3, não se esqueça de usar reserva. Muito aluno esquece de usar essa reserva. 1 mais 3, 4. Todo número mais 1 é igual ao seu sucessor. 1 mais 3, 4. 4 mais 9, vamos pensar, eu posso fazer 9 mais 4, digamos assim. Isso aqui para mim, eu já entendo que é 4. Então 9 mais 4, posso pensar na cabeça e puxar 4 dedos. Mas como a gente está trabalhando cálculo mental, vamos tentar fazer nesse esquema que a gente acabou de fazer? Fazer de um outro jeito para ver se fica mais fácil, de repente, entender. Então eu tenho o 9, e o 9 para chegar até 10, falta quanto de 9 para chegar a 10? Lembra que o meu padrão é o 10, eu quero sempre chegar no 10, que é o mais fácil calcular. 9 para chegar a 10, vamos lá, 9 na cabeça, depois o 9, 10. Ou seja, um só. Falta 1 para o 9 chegar no 10. E esse 1 eu tirei de onde? Adivinha? Do 4. Só que se eu tirei 1 do 4, 4 tira 1, 3. Ficou 3. Joia. Esse 3 junta com 10 e vai me dar o resultado final. Então, 10 mais 3 igual a 13. É muito mais fácil você calcular 10 mais 3 do que 9 mais 4. O resultado é o mesmo, mas é muito mais fácil você enxergar dessa forma. Então, se você sempre conseguir transformar um número em 10, retirando, obviamente, a quantidade do outro que está somando, você chega nesse resultado fácil, fácil. Tudo bem? Só para confirmar, 9 na cabeça, mais 4. 10, 11, 12, 13. 13 é o número que eu tenho aqui. E 13 também é um número composto de 2 algarismos. Não posso colocar aqui. Sabendo que o 3 é a minha unidade, está ele aqui. Sabendo que o 1 é a minha dezena, sobe como reserva também. E aí você tem 1 mais 4 mais 2. 1 mais 4, 5, né? 5 mais 2, 7. 5 na cabeça, 6, 7. Tudo bem até aqui? Resultado 732. Então, terminamos essa parte de adição. Adição agora é com reserva, tá? Explicamos por que vira reserva, como que se calcula a reserva, por que não pode ficar 2 algarismos na parte de baixo. Demos toda uma explicaçãozinha. Se você
Não conseguiu pegar alguma parte dessa aula? Volta um pouquinho, vai lá no começo, assiste de novo para que você consiga pegar. Tudo bem? As próximas atividades de adição, tenho certeza que você vai fazer com muito mais facilidade. Assista a aula até o fim. Expliquei como que você faz aí a ideia de um cálculo mental, tá? Bem fácil se você usar esse cálculo mental aqui. Vai abandonar um pouquinho os dedos, vai parar um pouquinho de contar no lápis, com palitinho, e comece a treinar bastante esse cálculo mental. Principalmente em adições com reserva, que é aquela que você precisa transformar os números, né? Trabalha um pouquinho de decomposição, composição, e aí transformando tudo em 10, você consegue chegar num cálculo, num resultado bem mais rápido. Tá bom? Dispensa o dedo? Por sinal, sim. Posso continuar usando? Pode. Mas tenho certeza que, se você continuar aí treinando no cálculo mental, você vai ficar bem afiado, bem mais rápido nos cálculos. Tá bom? Espero que tenha gostado. Compartilhe essa aula com quem você acha que pode ajudar, tá? Muitos coleguinhas aí estão tentando fazer os cálculos, às vezes precisa só de um empurrãozinho, só de um auxílio para poder conseguir fazer. E, obviamente, treine bastante cálculos, principalmente a adição e subtração, agora que a gente está começando no terceiro ano do ensino fundamental. Tá joia? Então, mais uma vez, espero que tenha ajudado. Até a próxima aula aí. Valeu!